Quando se fala em guerra, muitas vezes pensamos nas imagens dos ataques aéreos, na destruição visível e no caos das batalhas. Mas você sabia que, por trás dessas operações, existem estratégias ainda mais sutis e poderosas que podem mudar o rumo de um conflito? Israel, em mais uma ação contra o Hamas, bombardeou uma fábrica subterrânea de armas que era fundamental para a continuidade das operações terroristas. Porém, a história vai muito além da destruição. No meio desse ataque, uma jovem refém de 19 anos, Liri Albach, aparece em um vídeo angustiante, pedindo por sua liberdade, enquanto o governo de Israel promete resgatar todos os reféns e desmantelar, de vez, a infraestrutura do Hamas. Mas a pergunta que fica é: será que é possível vencer uma guerra com inteligência, precisão e compaixão? Agora, imagine o peso dessa batalha. A cada ação militar, a cada decisão estratégica, o futuro de dezenas de vidas depende de uma combinação complexa de força e humanidade. E aqui está o grande dilema: como equilibrar a necessidade de derrotar um inimigo implacável, ao mesmo tempo, proteger aqueles que, no fim das contas, são vítimas de um jogo político impiedoso. Neste vídeo, vamos mergulhar em como as decisões de Israel impactam o curso da guerra e como, muitas vezes, a verdadeira vitória não está apenas na destruição, mas também na proteção de vidas inocentes. Prepare-se, porque essa análise vai te surpreender. Em uma ação militar cuidadosamente planejada, as Forças de Defesa de Israel, IDF, conseguiram desmantelar um túnel subterrâneo crucial usado pelo Hamas para fabricar armas e armazenar equipamentos militares. O ataque foi parte de uma série de operações intensificadas, com o objetivo de cortar as linhas de suprimento do grupo extremista e desmantelar sua infraestrutura de guerra. Ao destruir essa fábrica subterrânea, Israel interrompeu a capacidade do Hamas de continuar fabricando armamentos, impactando diretamente a capacidade de resistência do grupo nas semanas seguintes. É importante lembrar que cada ataque contra essas instalações tem um impacto não apenas no momento, mas em um ciclo contínuo de enfraquecimento das operações do Hamas. Quando se fala em guerra, muitas vezes se pensa em ataques aéreos visíveis ou combates intensos em campo aberto. No entanto, é justamente esse tipo de ataque silencioso e preciso, como o desmantelamento de uma fábrica de armas subterrânea, que pode ter um efeito de longo prazo ainda mais devastador. O Hamas, que depende dessa produção de armamentos para sua sobrevivência, sente esses golpes de forma contundente. A destruição de fábricas subterrâneas como essas, por mais que passem despercebidas em grande escala, mexe com as bases do que sustenta o poderio militar do grupo, impactando sua capacidade de continuar suas operações com a mesma intensidade. Além disso, a localização subterrânea dessas fábricas não é por acaso. O Hamas utiliza túneis para dificultar o trabalho das forças de Israel, que precisam se adaptar constantemente para localizar e destruir essas infraestruturas escondidas. Essa batalha de inteligência e tecnologia é um dos maiores desafios enfrentados pelas forças militares israelenses. Os túneis não são apenas um ponto de resistência, mas uma prova da sofisticação do Hamas em utilizar o território para esconder e proteger seus recursos, tornando os ataques ainda mais estratégicos. E isso nos leva a refletir sobre os métodos cada vez mais complexos que surgem em conflitos modernos, onde cada ação tem uma reação em cadeia. Quando a IDF realizou o ataque à fábrica subterrânea do Hamas, não estavam apenas destruindo armamentos, mas também realizando uma captura crucial de informações. Durante a operação, foram apreendidos documentos, computadores e discos rígidos, essenciais para entender as operações do grupo e suas conexões com outros grupos radicais. Esses dados são vitais para o planejamento de futuras ações, permitindo que as forças de Israel se antecipem a novas ameaças e fortaleçam suas defesas. Não é apenas a destruição do inimigo que importa, mas também a coleta de inteligência que pode mudar o rumo de um conflito. Essa recuperação de informações funciona como um atalho para os serviços de inteligência. Imagine que você tem um mapa detalhado de todas as rotas que um inimigo pode seguir. Esse é o valor dos discos rígidos e documentos apreendidos. Eles oferecem uma visão interna de como o Hamas organiza seus ataques e se conecta com outras facções extremistas. Esse tipo de inteligência é fundamental não apenas para neutralizar ameaças imediatas, mas também para cortar o financiamento e os recursos logísticos do grupo.
Cada byte de informação pode ser a chave para evitar um novo ataque ou desarticular uma célula terrorista que estava em funcionamento. Além disso, a apreensão de documentos e dispositivos tecnológicos torna-se uma parte essencial da guerra cibernética moderna. As forças israelenses não estão apenas combatendo fisicamente no terreno, mas também travando uma batalha no mundo digital. Cada disco rígido apreendido é uma oportunidade de entender as táticas, movimentos e até as fontes de financiamento do Hamas. Isso cria um ciclo virtuoso. Quanto mais dados são recuperados, mais precisa se torna a inteligência, permitindo ataques ainda mais eficazes e, consequentemente, a diminuição do poder de ação do grupo. E isso, claro, também acirra a disputa pela supremacia digital e pela proteção de informações confidenciais. Em meio ao turbilhão de ataques e operações militares, o Hamas divulgou um vídeo angustiante de Liri Albag, uma refém de 19 anos. No vídeo, ela aparece apelando pela sua liberdade, pedindo que o mundo não a esqueça. A divulgação desse material tem um forte impacto psicológico, não apenas para aqueles que seguem a situação de perto, mas também para a opinião pública mundial. O Hamas sabe o peso de imagens como essa, que trazem uma sensação de humanidade e vulnerabilidade, e utiliza essas imagens como uma forma de pressionar Israel e suas alianças internacionais. Esse tipo de apelo, feito por pessoas inocentes, é uma das ferramentas mais poderosas em conflitos de grande escala, onde as emoções podem moldar a percepção global. Ao assistir a um vídeo como esse, é impossível não pensar no sofrimento de Liri e em quantas outras vidas estão em risco devido ao conflito. Mas, por outro lado, também é importante refletir sobre o uso estratégico desse tipo de mídia. O Hamas não apenas tenta aumentar a pressão sobre Israel, mas também busca gerar divisões e semear a dúvida entre as nações que apoiam o Estado judeu. Ao criar uma imagem de reféns sendo torturados ou em perigo iminente, eles procuram transformar a narrativa da guerra, tentando desviar a atenção das suas ações violentas para o sofrimento das pessoas que estão, em sua maioria, sendo usadas como peças nesse jogo político e militar. O vídeo de Liri não é apenas uma peça de propaganda, mas também uma lembrança das consequências humanas de um conflito prolongado. Nos bastidores, enquanto o mundo observa e reage, a situação de reféns como ela se torna mais complexa. A pergunta que se coloca é: até que ponto a divulgação de tais vídeos altera a estratégia militar de uma nação? E, mais importante ainda, como podemos garantir que o sofrimento de civis não seja explorado para fins políticos, mas sim tratado com a seriedade e a urgência que merece, independentemente da sua origem ou bandeira? Essa reflexão se abre para o próximo ponto da história. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi rápido em se pronunciar sobre o vídeo divulgado pelo Hamas, oferecendo palavras de solidariedade à família de Liri Albag e a todos os afetados pelo conflito. Em suas declarações, Netanyahu expressou não apenas o compromisso com a segurança de Israel, mas também a compaixão pelos inocentes que acabam sendo arrastados para essa guerra. Sua resposta não foi apenas política, mas também emocional. Ele reconheceu o sofrimento de famílias que estão sendo impactadas diretamente pela violência, ao mesmo tempo em que reiterou a necessidade de continuar a luta contra o terrorismo. O equilíbrio entre mostrar empatia e manter a postura firme em relação ao inimigo é um desafio constante para líderes em tempos de guerra. Essa resposta de Netanyahu também destaca uma característica interessante da liderança durante um conflito: a necessidade de mostrar força sem perder o contato com a humanidade. Em um momento de tanta dor e destruição, é vital para qualquer governo, especialmente em uma democracia como Israel, lembrar a sua população de que a luta é pela segurança de todos, e não apenas por vitórias militares. No entanto, essa solidariedade precisa ser acompanhada de ações concretas que assegurem que os reféns sejam resgatados e que o ciclo de violência seja interrompido. Por isso, a comunicação de Netanyahu teve um tom de promessa: não vamos esquecer os inocentes. Porém, essa promessa também se esconde em uma estratégia de longo prazo, onde a paz será alcançada, segundo ele, apenas quando o Hamas for derrotado militarmente. A resposta de Netanyahu levanta ainda uma questão importante: até que ponto o discurso político e as promessas de resgatar reféns são suficientes em um cenário de guerra, onde a urgência das operações militares pode colidir com o tempo necessário para salvar vidas? A pressão para agir rapidamente contra um inimigo tão agressivo muitas vezes ultrapassa a capacidade de reação humanitária imediata. Assim,
Enquanto a diplomacia continua a tentar resolver o conflito, as forças de Israel estão constantemente lutando contra o relógio, tentando equilibrar ações rápidas com decisões ponderadas. E isso nos leva de volta ao que foi feito para garantir a sobrevivência de mais reféns, como o caso de Liri, e como isso impacta as próximas operações. Após a destruição da fábrica subterrânea do Hamas e a apreensão das valiosas informações recuperadas, fica claro que cada ataque é muito mais do que uma simples operação militar. A cada decisão, as forças de Israel estão não apenas atacando, mas desarticulando uma rede complexa de terrorismo, ao mesmo tempo em que tentam salvar vidas inocentes. A situação de Liri Albag nos lembra que, no centro de toda essa luta, há sempre seres humanos em jogo, cujas vidas são preciosas e merecem ser salvas. Mas até que ponto a guerra pode ser vencida com apenas poder militar, sem levar em consideração o custo humano? Agora, pergunto a você, o que realmente significa vencer em um cenário como esse? Será que a verdadeira vitória está em destruir o inimigo ou, quem sabe, em proteger as vidas que estão sendo sacrificadas no caminho? Isso é algo que só você pode refletir e decidir. E, se você quer continuar explorando esses conceitos profundos sobre poder, guerra e humanidade, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Afinal, estamos apenas começando a entender o que está por trás dessa batalha.